Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu não vejo a hora de já fazer uma oração por vocês, porque o Espírito Santo me revelou uma coisa aqui muito forte, muito poderosa. Mas antes eu quero trazer um ensinamento e eu vou também contar um pequeno testemunho de algo que Deus fez na minha vida. E ao mesmo tempo, eu quero te mostrar o quanto a batalha espiritual é real. Irmãos, vocês que me ouvem aqui, vocês sabem que tudo eu me baseio na Bíblia. E eu vou te trazer um nível de batalha espiritual hoje que você pode estar passando por isso. Eu acredito que muitos de vocês estão passando, mas vocês nem percebem a gravidade dessa batalha. Só que ao mesmo tempo eu quero trazer aqui esperança, porque o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele já venceu tudo por nós. Não há nenhum problema, nenhuma dificuldade que você tenha passado e esteja passando que Jesus já não tenha enfrentado. E Ele derrotou tudo lá na cruz do Calvário. Então, eu quero que no final dessa mensagem de hoje, no final da oração, você saia leve, sabe, sem esse peso nos ombros. Eu sei que muitos de vocês estão oprimidos pelas dificuldades da vida. Hoje em dia, irmãos, a gente olha as notícias, nas redes sociais e a gente fica apavorado, porque muitas pessoas se aproveitam, do sensacionalismo para causar medo e gerar engajamento, certo? Eles querem cliques, eles querem curtidas e por causa disso eles trazem medo para nós. Mas, irmãos, o nosso Deus é um Deus de paz. Por mais que a gente saiba que a notícia é ruim, até mesmo aqui no meu canal eu falo muito sobre fim dos tempos, porque eu preciso também trazer a realidade. Não adianta a gente ficar dentro de uma bolha evangélica, A gente só fica com pessoas da mesma fé, irmãos. Não adianta. Nós precisamos olhar para a realidade do mundo atual, mas ao mesmo tempo olhar para as promessas de Deus. Inclusive o próprio Jesus disse lá em Mateus 24 que quando nós virmos todas essas coisas acontecendo, o fim dos tempos se aproximando, a gente deve erguer a cabeça, olhar para o alto. Porque a nossa redenção está chegando. Amém. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho muita expectativa de como vai ser a eternidade com Jesus. Inclusive, eu costumo dizer muitas vezes no final da oração que se a gente não se conhecer pessoalmente, nós vamos nos conhecer na eternidade com Cristo. E aí nós vamos ter tempo de sobra para falar das coisas boas, do quanto Deus é maravilhoso. Quantos livramentos Ele nos deu, mesmo sem a gente saber. E então hoje a mensagem, irmãos, ela vai trazer esperança, mas eu preciso te revelar algo que está acontecendo à sua volta e é uma batalha espiritual. Deixa eu te contar uma coisa. O inimigo muitas vezes ele não vai te atacar no fundo do poço. Quando você tá lá no fundo do poço, na verdade o que ele mais gostaria é de comprar para você uma cama. Você ficar deitado ali, não sair dali nunca mais. Esse é o propósito dele. Então, muitas vezes ele não vai te atacar quando você tá no fundo do poço. Ele vai te atacar, sabe quando? Quando você está perto da vitória. Para pensar na sua própria vida. Na Bíblia, você vai ver vários exemplos disso, de que quando o povo está mais próximo da vitória, é aí que o inimigo faz o maior levante dele. O maior ataque espiritual vem quando a pessoa está pronta para receber uma bênção de Deus. Então, talvez você hoje está me ouvindo e você já está muito desanimado. Parece que você nunca tem a coragem necessária para assumir um novo tempo na sua vida. E eu vou te mostrar que, na verdade, muitas vezes não está relacionado a você, mas há um ataque que acontece aqui, na sua mente, irmãos. É porque o inimigo, ele sabe que se ele te derrotar aqui, ele já venceu a batalha, entendeu? Quando nós vemos Davi enfrentando o gigante Golias,
Ele fez o quê? Ele começou a intimidar Davi, começou a falar: Ixi, você tá parecendo um cachorro, eu vou te chutar para bem longe e você não é nada. Quem é você? E sabe o que Davi fez? Irmãos, Davi, ele contra-atacou. Davi começou a falar: Olha, hoje mesmo Deus vai te entregar na minha mão. Hoje mesmo eu vou dar a sua carne para as aves. Eu vou te destruir. E Davi, irmãos, não se acovardou. Ele foi corajoso. Então, eu espero e eu estarei orando para que Deus te encha dessa coragem. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então você vai receber essas 3 coisas. Através do Espírito Santo, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar amor para perdoar, para buscar a unidade entre as pessoas. Como disse o apóstolo Paulo, se possível, tenha paz com todo mundo, não tenha guerra com ninguém. E depois Ele vai te dar equilíbrio, equilíbrio nas suas emoções, equilíbrio mental para você não se desesperar, mas para você assumir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós já vamos começar. Eu quero contar um testemunho meu que aconteceu lá no começo, quando eu iniciei o meu trabalho de evangelização aqui na internet, e eu vou te contar também alguns casos da Bíblia. Você vai ser muito edificado hoje em nome de Jesus. Então, antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nele e aí você escolhe a opção todas. Preste atenção aí para você não perder os próximos vídeos que eu for colocar, tá bom? Todo dia eu farei a oração da manhã e a oração da noite. Tudo para te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, quando eu comecei na internet, Deus me deu um chamado muito grande. Ele falou para eu começar pelo Facebook. E aí do Facebook eu fui pro Instagram e depois para o YouTube. Irmãos, por eu obedecer à voz de Deus, milagres começaram a acontecer. Pessoas começaram a ouvir a voz do Senhor. Pessoas começaram a ser transformadas pela palavra de Deus. Só que aí, irmãos, veio o golpe baixo do inimigo. O inimigo não ficou satisfeito, é claro. Ele sabia que eu tinha assumido um chamado de Deus para minha vida. E foi então que numa certa noite eu fui dormir e já era umas 11 horas da noite, mais ou menos. E de repente eu senti um frio muito grande no meu corpo. Eu achei que talvez eu estivesse gripado, que eu estivesse com febre. Resumindo a história, eu tomei um remédio, mas quando foi lá para as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, irmãos, eu senti um calafrio tão forte, um frio tão grande. Eu corri para o banheiro, liguei o chuveiro na água mais quente possível e corri para debaixo do chuveiro. Irmãos, eu nunca senti tanto frio na minha vida. Na verdade, eu estava batendo os dentes, sabe, de tanto frio. Comecei a chamar a minha esposa, ela foi correndo lá no banheiro. Quando eu saí do banho, ela me ajudou. Eu olhei no espelho, irmãos, a minha boca estava roxa. Eu estava tendo hipotermia, ou seja, a temperatura do meu corpo caiu demais. Os meus músculos começaram a travar até o ponto que eu não conseguia falar mais, eu achei que iria morrer. Irmãos, naquela hora, no meu pensamento, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. E na hora que eu clamei pela ajuda de Deus, eu senti a temperatura voltar ao normal, graças a Deus. Só que a partir dali começaram vários sintomas. Eu comecei a vomitar, eu comecei a passar muito mal, irmãos. Eu realmente fiquei muito debilitado, e então eu comecei a ir nos médicos. Só que cada um falava uma coisa. Eles não conseguiam identificar o que era. Na verdade, naquele momento, eu nem desconfiei que pudesse ser uma batalha espiritual. Mas, resumindo a história, passaram-se 2 meses.
Eu só ficava na cama, eu não pude trabalhar direito. E justamente no começo do ministério aqui na internet. Sabe? E olha, não foi fácil, mas eu louvo a Deus por eu ter passado por essa experiência, porque foi durante esses 2 meses que Deus começou a me dar estratégias. E eu pensava assim: no dia que eu melhorar, no dia que eu estiver 100% curado, eu vou criar um site onde eu vou escrever mensagens para as pessoas. Eu vou começar a responder dúvidas lá no meu site. Eu vou poder fazer isso, aquilo outro. Eu vou fazer o reino de Deus avançar para a glória do Senhor. Irmãos, para a honra e glória do nome de Deus. 2 meses depois, um médico descobriu que eu tinha. Era uma doença chamada mononucleose. E quando ele descobriu, eu fiquei tão feliz porque aí a gente começou a medicar da forma correta. Só que depois que o tempo passou, irmãos, foi aí que caiu a minha ficha. Eu comecei a perceber: será que isso não foi um ataque espiritual? Será que essa doença, na verdade, não foi enviada pelo inimigo? Porque não é possível. Foi assim que eu comecei com o meu canal do YouTube. E então eu fiquei mais fortalecido ainda e eu tomei a decisão de não retroceder, de não olhar para trás. Eu sabia que aquilo, é claro, era também uma questão física, mas o inimigo se aproveitou das minhas fraquezas. Em vários momentos eu pensei em abandonar a internet e não falar de Deus aqui na internet, mas em todas essas coisas Deus me deu a vitória. E eu estou aqui para falar para você que hoje talvez está doente da mesma forma que eu. Talvez você está enfrentando aí um desânimo que você não sabe de onde vem, uma frustração, um cansaço muito grande. Daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? Mas, irmãos, como eu estava falando para vocês, a maior batalha espiritual que a gente enfrenta muitas vezes não vem no fundo do poço, não vem quando você está sendo perseguido, quando você está sofrendo. Na verdade, a maior batalha acontece quando você está quase lá. É como se fosse um último golpe do inimigo, sabe? Para você desistir de uma vez por todas. É um ataque feroz. Eu quero ler para você aqui daqui a pouco uma passagem que fala sobre aquele momento em que o povo de Israel eles atravessaram o Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam escravos por 400 anos no Egito. E então eles atravessaram um deserto muito difícil, onde eles tiveram que depender de Deus para ter água, para ter comida. E agora, depois de tanto sofrimento, de tanta espera, eles estavam ali, de frente à terra prometida. Aquela terra que Deus prometeu a Abraão, a terra onde manava leite e mel. Irmãos, era só entrar na terra e tomar posse. E sabe o que eles fizeram? Então eles enviaram 12 espias para ver como era aquela terra. É quando aqueles homens voltaram, eles trouxeram um relatório que começa de um jeito maravilhoso. Josué e Caleb estavam todo animados, né? E eles falaram: gente, lá é maravilhoso. Inclusive, irmãos, eles voltaram carregando um cacho de uvas tão grande, mas tão grande, que precisou de 2 homens para transportar esse cacho de uvas. E então Josué e Caleb falaram: irmãos, a terra é fantástica, é maravilhosa. Lá tem leite, tem mel, exatamente como o Senhor prometeu. E aí, talvez você pense, né, que o povo deve ter se enchido de fé, de coragem. Mas aí, irmão, sabe o que aconteceu? Outros 10 homens que vieram com Josué e Caleb, eles colocaram mais nessa história aí. Sabe aquele mais? Tipo assim, Deus tem algo para mim, mas eu sou tão falho, eu sou tão fraco, eu sei que Deus me ama, mas eu tenho tantos pecados. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero ler para você como foi o diagnóstico que esses 10 espias trouxeram para todo o povo de Israel. Está lá em Números, capítulo 13, versículos 31 ao 33. A Bíblia diz assim: mas os outros homens que haviam explorado a terra prometida discordaram e disseram: não podemos atacar o povo.
Eles são muito mais fortes do que nós. E com isso espalharam boatos entre os israelitas sobre a terra que haviam explorado. E eles continuaram dizendo: a terra que nós exploramos devorará todos que ali morarem. Todo o povo que vimos lá é de grande estatura. Nós vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nós nos sentimos gafanhotos e para eles também parecíamos gafanhotos. Olha isso aqui, irmãos. Eu quero que vocês percebam um detalhe muito importante que é o centro da nossa conversa de hoje. Irmãos, o medo ele não paralisou o povo lá no Egito enquanto eles estavam sendo chicoteados, enquanto eles estavam sendo massacrados. E o medo também não dominou eles lá no deserto, quando não tinha comida. É claro que em vários momentos ficaram com medo, mas irmãos, nesse momento aqui o medo paralisou aquele povo, e o medo fez com que uma geração inteira andasse para trás, porque agora a promessa estava se tornando real, irmãos. O medo do desafio, o medo de saber o que vai acontecer do lado de lá. E aqueles gigantes, na verdade, representam os problemas que a gente passa hoje. Eu estou aqui hoje para te falar uma coisa. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Esse problema não vai te derrotar. Amém? Esse problema aí Deus está permitindo para você se encorajar ainda mais, para você envergonhar o diabo em nome de Jesus. Sabe, irmãos, enquanto a promessa é só um sonho distante, é muito fácil você ter fé. Enquanto você está falando de uma coisa que ainda não está para acontecer, é muito fácil você acreditar. A gente costuma falar assim: ah, um dia Deus vai me dar um casamento abençoado. Um dia Deus vai me usar para fazer grandes coisas. Mas aí quando a promessa bate na sua porta, você percebe que tem um custo também, certo? Você percebe que tem um preço a ser pago. Então a gente vê aqui nessa história que os gigantes eles só pareceram. As lutas vão aumentando, principalmente aí na sua mente, que é onde o inimigo mais trabalha. E como eu disse para vocês, né, por causa desse medo, uma geração inteira morreu no deserto, porque eles não quiseram entrar na terra prometida. E aí talvez você esteja se perguntando: mas pastor, isso aí foi lá no Antigo Testamento, hoje nós temos Jesus. É diferente. Jesus nos fortalece, irmãos. Isso é verdade, mas a nossa natureza humana, as táticas do inimigo, elas continuam as mesmas. E essa mesma armadilha do inimigo acontece quando você está chegando lá, quando você está muito perto da vitória, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro. Lembra do que aconteceu com ele depois que Jesus ressuscitou? Deixa eu te explicar aqui rapidinho, só para você entender como que o inimigo trabalha e as táticas dele não mudam. Deixa eu te explicar. Primeiro, Jesus, ele tinha morrido na cruz. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, certo? Ou seja, a vitória estava completa e aí ele se apresentou para os discípulos. Ele começou a aparecer para cada um. De repente ele apareceu para 500 homens e mulheres de uma só vez. Ou seja, a história da humanidade estava prestes a começar. A igreja do Senhor Jesus estava para ser fundada. E Pedro, aquele que Jesus disse que seria a rocha, ou seja, ele seria o líder escolhido para começar tudo. E Pedro tinha todos os motivos para estar feliz, para estar alegre, porque Jesus tinha ressuscitado. Assim como os outros discípulos, eles estavam empolgados também. É claro, mas ao mesmo tempo vem o medo. O medo foi brotado no coração de Pedro. E eu quero ler para você o que ele falou para os outros apóstolos. E aquilo ali poderia ter sido o fim da história deles. Olha só o que está escrito em João, capítulo 21, versículos 3 e o versículo 4. Diz assim: ó, Simão, Pedro disse, eu vou pescar. E os outros responderam, ah, nós vamos também. Então, saíram e entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
Irmãos, entenda uma coisa. Aqui, Pedro não estava indo pescar para relaxar, não. Pescar era a profissão dele, era a vida que ele tinha. Antes de Jesus, certo? Então, o barco, as sedes, aquele mar, tudo aquilo era um símbolo do passado dele, da sua velha identidade. Então, na prática, ele estava dizendo o seguinte: olha, essa vida nova é muito difícil para mim, é muito grande, é uma responsabilidade muito pesada. Quer saber? Eu vou voltar a ser quem eu era antes. E não só isso, irmãos, ele acabou chamando todos os outros para voltarem a serem pescadores. Só que Deus já tinha determinado, Jesus já tinha falado: Pedro, você vai ser um pescador de homens. Aleluia! Da mesma forma, muitos de vocês aqui estão pensando em voltar atrás porque não estão suportando as lutas, as tentações, as frustrações consigo mesmo. E aí vocês pensam assim: quer saber? Eu vou voltar à minha vidinha de antes. Eu quero voltar a ter aquele passado que na verdade nem era tão ruim assim. Irmãos, não vamos fazer isso nada. Sabe por quê? Jesus, ele tem um plano muito melhor e maior para cada um de nós. E então mesmo Pedro que passou anos vendo Jesus fazer milagres, ele andou sobre as águas, ele viu mortos ressuscitarem, ele mesmo declarou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas agora, na véspera de assumir o maior chamado da sua vida, ele se sentiu um fracasso. Irmãos, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes e com certeza o inimigo pegou muito pesado. Começou a acusar Pedro, dizendo que ele era um nada, que ele não tinha chamado coisa nenhuma. Mas louvado seja Deus porque Jesus não desistiu de cada um deles. E quando Jesus estava ali na beirada da praia, os discípulos não tinham pegado nada. De repente, João, aquele que amava Jesus de todo o coração, ele falou: olha lá, é o Senhor, ele está lá na beirada da praia. E foi então que Pedro pulou do barco, começou a nadar. Quando chegaram ali, Jesus não acusou Pedro. Olha que interessante, Jesus não jogou pedras em Pedro. Ele não deu uma bronca. Pelo contrário, ele chamou Pedro para perto e trouxe um amor muito grande sobre ele. Jesus alimentou Pedro e restaurou a sua fé. Inclusive, ele falou: olha, se você me ama de verdade, cuide das minhas ovelhas. Eu estou te dando um chamado poderoso. Aqui, irmãos, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque enquanto eu estava orando aqui, Deus, ele me trouxe uma visão, sabe? Ele me mostrou que o diabo ele não conseguiu te destruir no passado. Na doença, na crise financeira que você enfrentou, na solidão. Então agora ele vai tentar te fazer desistir na linha de chegada. Ele vai usar o seu próprio sentimento de incapacidade contra você, entendeu? Ele vai te lembrar de todas as vezes em que você falhou e ele vai ficar falando baixinho aí na sua mente. Você não merece essa bênção. Você não vai dar conta. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente pede por uma vida melhor, por um casamento, por uma vida com mais paz e, de repente isso chega realmente na nossa vida. Quantos testemunhos, né? Quantos milagres vocês que estão me acompanhando aqui na oração da manhã, na oração da noite, vocês têm para contar. Só que aí sabe o que acontece? O diabo não consegue impedir você de receber essas bênçãos e ele vai fazer com que você não desfrute delas. Ele vai tirar a tua paz. Você vai a ST lá no seu carro, na sua casa, com seu chamado, com o seu ministério, com a sua família, que é o mais importante, mas ele não vai deixar você desfrutar. Hoje o plano do inimigo foi revelado e ele vai cair por terra. Amém. Nós vamos quebrar tudo isso daqui a pouco na oração. Eu só quero ler o último versículo e nós já vamos orar. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 versículos 38 e 39. Olha, aqui o próprio Deus dizendo para cada um de nós. Ele disse assim: ó, o meu justo viverá pela fé,
mas eu não terei prazer naquele que retroceder. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e que são destruídos, mas somos daqueles que creem e que são salvos. Amém, irmãos? Quando Deus falou que Ele não tem prazer em quem retrocede, ou seja, em quem volta atrás, Ele não está falando de alguém que está cansado da jornada. Você está cansado hoje, mas Deus está falando o seguinte: eu não tenho prazer naqueles que desistem, naqueles que olham para trás, naqueles que, em vez de olhar para a promessa, ficam vendo os gigantes. E por ver os gigantes, vocês ficam com medo e desejam voltar para o Egito, desejam voltar para o barco vazio, desejam voltar para sua velha vida. Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje e você orou anos pela libertação de um vício e agora você está a um passo de ser livre de verdade, mas você sente o medo de viver sem aquela muleta emocional. Sabe, aquele pecado da pornografia, por exemplo? Por que é muito difícil se libertar dele? Porque você sentiu ali prazeres, você sentiu ali alívio momentâneo, você sentiu uma certa paz. Mas é a paz do pecado, irmãos. Essa paz não preenche, essa paz não vai dar aquilo que você precisa. Inclusive a Bíblia diz que aquele que age pela carne, ele colhe destruição. Mas aquele que age pelo Espírito, ou seja, aquele que obedece a Deus, aquele que toma posse da promessa, aquele que aceita a sua nova identidade, esse colherá a vida eterna. Amém? Então, como eu disse para você, talvez você orou muito tempo por um casamento, e agora você está ao lado de uma pessoa e você só consegue encontrar defeitos nessa pessoa. Você começa a criar problemas, por você tem medo da responsabilidade de construir uma família. Ou então você tem medo de ser feliz, porque você sofreu tanto. Você se acostumou com a sua dor e agora você não consegue se aceitar que você pode ser feliz de verdade. E o que é pior, muitas vezes você fica ferido e você acaba ferindo outras pessoas. Mas hoje Deus está te dizendo: meu filho, eu tenho tantas coisas maravilhosas para você. Eu não quero que você fique de fora. Não rejeite os presentes que eu quero te dar. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós vamos orar nesse exato momento. Se você foi tocado por essa palavra, por favor, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Eu quero ver você declarando a sua fé. Eu quero ver você acreditando realmente que o Senhor falou contigo nesse dia. Amém. Glória a Deus. Então, feche os seus olhos e no final da oração, compartilhe com seus amigos e familiares. É só você clicar no botão compartilhar embaixo do vídeo e selecionar o WhatsApp. Tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente na vida de muita gente. Aleluia! Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Deus, obrigado porque a tua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. A cada dia o Senhor tem demonstrado a tua bondade, a tua fidelidade. E hoje eu quero te agradecer também pela tua palavra, meu Pai. Ó Deus, a tua palavra falou tão forte conosco hoje. Eu creio, meu Pai, que o Senhor me usou na vida de muitas pessoas que estavam desanimadas, cansadas, pensando em retroceder, em desistir. Mas eu sei que o Senhor não desiste de nós. Pai, mesmo quando a gente se sente tão para baixo, o Senhor está sempre disposto a nos fortalecer, a nos encorajar e a nos fazer tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós. Por isso, meu Pai, eu te peço agora em favor de cada um que está me ouvindo, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada história, cada luta. O Senhor sabe também das promessas que o Senhor já fez para cada um dos teus filhos. Promessas que há muitos anos atrás pareciam tão reais, mas agora nós temos visto que estamos quase lá. É só aguentarmos mais um pouco. E é nessa hora que o inimigo tem se levantado, Senhor. Olha, meu Deus, para quantas lutas o teu povo tem
Passado, Senhor. Quantas pessoas se sentem derrotadas hoje? Acham que ninguém ama elas. Acham que o mundo não está nem aí para elas e que se elas partissem daqui não fariam falta alguma. Mas é mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu repreendo toda mentira que foi lançada contra o povo de Deus. Eu repreendo agora toda voz do inimigo tentando paralisar essas pessoas. E eu declaro em nome de Jesus: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu repreendo também todo espírito de medo, toda semente de dúvida que foi plantada nessa mente, toda voz de acusação que tem tentado fazer os teus filhos, Senhor, voltarem atrás. Quebra, meu Pai, toda essa síndrome de gafanhoto, esse sentimento de pequenez, de incapacidade. Essas pessoas que acham que são muito piores que as outras, muito incapazes de assumir o que o Senhor tem para elas. Ó Deus, equilibra as nossas emoções, fortalece a nossa mente, Senhor. Quantas pessoas agora estão pensando em voltar pro barco, estão cansadas da jornada e ficam gastando muito tempo pensando em desistir e abandonar tudo. Pai, eu te louvo por essa palavra que hoje foi como uma flecha em nossos corações. Por isso eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes nós duvidamos do teu poder. Muitas vezes o Senhor fica nos encorajando, o Senhor usa pessoas para nos encorajar. Mas a gente prefere ficar reclamando. Parece que a gente gosta de sofrer. Tira isso de nós, Senhor. Que a gente possa assumir de uma vez por todas que a vida que o Senhor tem para nós é uma vida em abundância. Foi para isso que o Senhor veio aqui na terra, ó Senhor. Então eu te peço que agora blinda a nossa mente, o nosso coração e que a gente possa aceitar tudo que o Senhor prometeu para nós através do seu Filho Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Meu querido, minha querida, eu quero aproveitar esse momento e te dar uma oportunidade. Na verdade, a melhor oportunidade da sua vida. Lembra quando Jesus restaurou Pedro e Jesus entregou para ele um grande chamado? Hoje o Senhor está te dizendo o seguinte: não é o seu fim, na verdade é o seu começo. Basta você tomar posse, acreditar que o Senhor tem algo para a sua vida. Amém? Então, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, talvez você já está ouvindo as palavras dele, mas você nunca se arrependeu de verdade, nunca confessou isso para o Senhor. Eu quero te dar essa chance agora. Você vai poder orar comigo. É só você repetir essas palavras de todo o coração e Jesus vai entrar na sua vida e no seu coração a partir de hoje. Amém? Então diga assim: ó Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso da tua graça. Ó Jesus, me perdoe por todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa de mim e ressuscitou para me dar a vida eterna. Jesus, eu abro o meu coração e eu te peço perdão e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me limpa, Senhor, me transforma e me salva. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje tu és o meu único Senhor e Salvador. Eu rejeito toda a idolatria, todos os outros caminhos e reconheço que tu és o único caminho, a única verdade e a única vida e que ninguém vai ao Pai a não ser através de ti. Em teu nome, Jesus, que eu te agradeço. Amém. Ó meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essa pessoa que orou comigo agora. Senhor, eu te peço, envia o teu Espírito Santo. Que essa pessoa nunca mais se sinta sozinha, abandonada, que ela esteja firme contigo até o último dia da vida dela. E eu te peço também, meu Pai, que esta oração alcance tantas outras pessoas que estão presas no medo, pessoas que estão acorrentadas. Senhor, liberte os cativos, que haja salvação, cura e um grande avivamento nos lares através da tua palavra. É em teu nome, Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse
Vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer ansiedade e ter uma vida muito melhor. Uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus. Porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração. E por isso, neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal. Tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza. Depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail ou então você vai acessar www.sanciedade.com.br. Tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe. Eu te espero lá. M.